Graças e paz, irmãos. Boa noite. Como tá bonito de ver daqui, viu? Glória a Deus. Muitas pessoas nos visitando hoje. Estou observando aqui muitas pessoas pela primeira vez. Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. E hoje, mais uma vez, nós vamos nos deleitar na palavra de Deus. Nós vamos aprender e, na verdade, nós vamos nessa noite sermos desafiados pela palavra de Deus. Peço, amados irmãos, que abram suas Bíblias lá em Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Amém? Podem ficar sentados como os irmãos estão. Marcos capítulo 1, do verso 14 ao verso 18. Diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Deus, recebe os nossos louvores, a nossa adoração. E nesse momento, Deus, fala profundamente ao coração da tua igreja por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos aqui, nos primeiros versículos do capítulo 1 de Marcos expõe o testemunho de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e a prisão de João Batista. A partir do verso 14 que nós acabamos de ler, Marcos vai narrar o início do ministério de Cristo, com a convocação dos seus primeiros discípulos. Jesus, ao caminhar junto ao mar da Galileia, que na verdade era um lago grande, extenso, ele avista ali dois discípulos, Simão e o seu irmão André. Esses irmãos já haviam se encontrado com Jesus. Isso a gente pode ver lá em Mateus capítulo 4, verso 18. Meus irmãos, esse texto, ele é bem simples, mas ele tem uma mensagem muito profunda, e eu quero que vocês me acompanhem na exposição desse texto e na aplicação dele. Teremos algumas lições para a Igreja de Deus hoje. Amém? Meus irmãos, após a prisão de João Batista, o nosso rei e o nosso supremo exemplo começa a sua mensagem na ofensiva. Olha só que Jesus diz, olha só o que Jesus faz. Diz, na verdade, no verso 15, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem de Cristo. Quando ele iniciou o seu ministério, e no decorrer de todo o seu ministério terreno, e até os dias de hoje, essa é a mensagem a ser proclamada pela Igreja do Senhor. Arrependam-se. O tempo é chegado.
e creiam nas boas novas do Evangelho. Meus irmãos, as boas novas da salvação, o Evangelho é as boas novas da salvação, tanto sobre Deus quanto sobre o próprio Jesus. E a mensagem de que Deus perdoará pecados, dará libertação do poder do pecado e dará esperança eterna. Essa mensagem continua atual. Essa é a mensagem que nós, eu e você, devemos pregar ainda hoje. A mensagem central da Igreja do Senhor. No verso 16, em razão da prisão de João Batista, Simão Pedro e André, eles que eram discípulos de João, haviam retornado a seu ofício de pesca. Veja bem, o líder deles, a quem eles seguiam, João Batista, foi preso. E Simão e o seu irmão, Simão Pedro e o seu irmão, retornaram ao seu ofício, que eram o da pesca. E eles pescavam lá às margens do mar da Galileia, que também é conhecido como Mar de Tiberíades, tem um outro nome também que agora, salvo engano, é Genezaré, o outro nome desse mar. E eles estavam ali pescando, retornando ao seu ofício de antes de seguir João Batista, lançando as suas redes ao mar. Alguns dos discípulos de Jesus, igreja, também eram pescadores. Também exerciam esse ofício da pesca. E mais lá na frente vocês vão ver esse grande significado. No verso 17, ao encontrar Simão e André, antigos discípulos de João Batista, Cristo, com autoridade, convoca-os dizendo: sigam-me. E algumas versões diz: vinde após mim. E eu quem? Jesus, os farei pescadores de homens. Mas o que significa seguir, irmãos? Significa não perder de vista, observar, acompanhar. Também implica em fazer o que outra pessoa faz ou manda. Isto envolve adotar valores e o estilo de vida de Jesus. Jesus convoca aqueles discípulos para andarem com ele, para observarem o que Cristo fazia. Farei significa o processo do discipulado. Jesus chama seus discípulos para se tornarem pescadores de gente, uma incumbência que eles praticarão ao manter contínua comunhão com Jesus e levar a cabo a missão que ele lhes dá. Meus irmãos, e aqui eu quero chegar, o evangelismo era o propósito fundamental para o qual Jesus chamou os apóstolos e continua sendo a missão central de sua igreja. A minha missão, a sua missão central é o evangelismo. É o evangelismo. E no verso 18, em resposta ao chamado de Cristo, os irmãos imediatamente deixam as suas redes e seguem Cristo durante o seu ministério. Meus irmãos, eu quero nessa noite meditar com vocês em 3 lições acerca desse texto que nós acabamos de ler e entender um pouco. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é: Deus chama pessoas ocupadas para se ocuparem das tarefas do seu reino. Me responda uma coisa: você se considera uma pessoa ocupada? Quem se considera, levanta a mão, por favor. Pois é, Deus quer usar você. Deus quer usar você.
Claro que Ele sabe que nós temos ocupações, atividades. Ele quer usar você. O reino de Deus precisa de trabalhadores comprometidos com a missão central, não de voluntários. Vocês sabem o que significa um voluntário? Que ele age apenas segundo a sua própria vontade. O reino de Deus não é de voluntários, mas de trabalhadores comprometidos com a missão central da igreja. Como nós vimos, Simão e André, que exerciam a sua atividade de pesca, talvez bem-sucedidos no que faziam, ao ser chamados por Jesus, eles deixam aquele ofício e seguem a Cristo. Você deve estar pensando, mas, Mateus, hoje eu exerço a minha profissão. Você quer dizer que eu devo largar isso e seguir a Cristo? Pode ser um chamado para isso também. Para você se comprometer integralmente com a missão do Senhor, desenvolvendo esse trabalho na sua vida. Mas também Deus está te chamando para te usar a tua profissão em favor do reino de Deus. Quantos enfermeiros Deus não está chamando para cuidar de pessoas enfermas, pessoas espiritualmente enfermas? Pedreiros, para ajudar as pessoas a reconstruírem as suas vidas. Donas de casa, ajudarem as suas colegas, as suas vizinhas, a cuidarem das suas famílias. As dificuldades que elas passam, elas enfrentam. Eu e você temos essa capacidade, e Deus colocou isso sobre nós, Cristo colocou isso de nós, para que nós venhamos a usar em favor do nosso próximo. Meus irmãos, muitas vezes o chamado primordial não tem sido a nossa prioridade. Nossa desculpa é a falta de tempo. Mas a verdade é que quando nós necessitamos de tempo para outras coisas, nós conseguimos, não é verdade? Quando você estabelece como propósito no início do ano, eu vou começar uma academia agora. Eu vou começar a andar de bicicleta. Eu vou começar a jogar um esporte. Você sempre arruma um tempinho na sua agenda, não é verdade? Ou não? Eu também estou ensaiando há muito tempo, entrar na academia, fazer um monte de coisa, mas eu não consigo. Falta, sabe o quê, meu irmão? Compromisso. Talvez isso tenha faltado para nós hoje, para a igreja do Senhor hoje. Se a missão central de Cristo envolve tempo meu e tempo seu, e nós não estamos conseguindo achar tempo na nossa agenda para fazer discípulos, isso não é prioridade na nossa vida. E isso não tem sido prioridade na nossa vida. Meus irmãos, quando eu tenho compromisso em fazer discípulos, a minha profissão se torna um instrumento para trazer pessoas ao reino de Deus. Veja bem, meus irmãos, o pastor dessa igreja, dificilmente ele vai conhecer e dificilmente ele vai chegar às pessoas que trabalham com você, aos teus vizinhos. Dificilmente ele estará numa reunião sua, um almoço seu com a sua família. Dificilmente ele chegará. Dificilmente ele estará numa reunião do seu trabalho. Mas você estará. E Cristo quer usar você lá onde você está, para fazer discípulos, seus discípulos de Cristo. Meus irmãos, precisamos ter compromisso com o nosso chamado primordial.
A segunda lição que eu quero falar com vocês nessa noite é o seguinte: ao seguir Jesus, ele te transforma em um pescador de pessoas. Vamos ver a transformação que ocorreu na vida de Simão Pedro. Peço que vocês abram as suas Bíblias lá em Atos capítulo 3. Eu vou precisar ler com vocês esse capítulo para que vocês venham entender. Vejam bem, Simão Pedro, ao ser convocado, ao ser chamado por Cristo para segui-lo no processo de discipulado, de seguir a Cristo e ser seu discípulo, quando isso ocorreu, Pedro era um pescador, um homem comum daquela época. Mas olha só o que aconteceu com Pedro. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, olha só o que Pedro lhe disse, lá no verso 12. Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. No verso 15, olha só o que Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha que Pedro diz no verso 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo a qual Ele foi designado, Jesus. Vamos ver agora a partir do verso, aí no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus.
Eles estavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O verso 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Olha só no verso 5, no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. No verso 12, Pedro continua: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. E é aqui no verso 13 onde eu quero chegar. Por favor, me acompanhe. Nas Bíblias de vocês diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, essa passagem que eu fiz questão de ler com vocês, ela autentica a transformação que o discipulado faz na vida do homem. O sinédrio ele era composto por 71 pessoas. Pedro, cheio do Espírito Santo, expõe a verdade diante daqueles homens que poderiam julgá-lo, poderiam encarcerá-lo na cadeia, até matá-lo se fosse necessário. E ele expõe essa mensagem e ele diz: olha, vocês mataram o autor da vida. E esse que vocês negaram, ele que salva. E importa que todo nome, importa que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles ficaram perplexos. Como que um pescador, um homem comum que até outro dia pescava, lá naquele lago, lá naquele mar, vem aqui e expõe algo tão maravilhoso, algo que nos convence. E aí eles perceberam, e aí eles tiveram certeza que Pedro havia estado com Cristo. Meus irmãos, sabe por que eles reconheceram aquela mensagem que Pedro pregava? Sabe por quê? Porque aquela era a mesma mensagem pregada por Jesus. A mesma mensagem pregada por Jesus, Pedro e João pregaram na frente daquele sinédrio. Cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles seguiram Jesus. Porque eles seguiram Jesus. Meus irmãos, no processo do discipulado, o Espírito Santo faz de você um discípulo corajoso e confiante. Veja a ousadia de Pedro. Veja a coragem dele. Sabe o que acontece, irmãos? Ele não estava preocupado em ser preso, em morrer. Deveria, se fosse possível, morrer pelo nome de Cristo, mas ele não estava preocupado com isso. A preocupação dele, sabe qual era? Sabe qual era, irmãos? Desenvolver
a sua missão. Proclamar as boas novas. Fazer discípulos, independentemente de onde fosse. Hoje nós temos a liberdade para falar de Cristo para alguém. Você tem a liberdade de falar no seu trabalho, no meio da sua família. O que nos falta, irmãos, às vezes é coragem. Você só vai adquirir coragem quando você seguir a Cristo. E você deixar ser moldado no processo do discipulado. Seguindo a Cristo diariamente. Fazendo o que Ele te ensina a fazer. Andar como Ele andou. E cada dia você vai criando coragem, intrepidez, confiança. Para numa reunião na sua família você abrir a sua boca e evangelizar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Meus irmãos, uma das tarefas mais difíceis hoje é você evangelizar o membro da sua família. Vocês sabiam? Sabe por quê? Quando você vai numa viagem missionária ou num programa evangelístico, você evangeliza uma pessoa que você nem conhece às vezes. E talvez não sabe se vai ver ela futuramente. Mas o seu familiar, ele te vê todo dia. 24 horas por dia. As suas reações, as suas palavras, as maneiras que nós nos comportamos. Você pai, você mãe, você é responsável pela fé do seu filho. Não deixe que o mundo doutrine o seu filho. Discipule ele. Quando eu digo discipular, não é corrigir, nem usar da varinha lá, mas ensiná-lo a seguir a Cristo. Meus irmãos, e no terceiro ponto, e o último, diz assim: Jesus chama pessoas para se tornarem pescadores de homens e não membros de igreja. Meus irmãos, atualmente o conceito do que é ser um bom cristão pode ter se afastado da ideia original de Cristo. Vocês sabiam disso? Qual o seu conceito hoje de um bom cristão? Qual o seu conceito hoje de um bom cristão? Me responda. Talvez o seu conceito de um bom cristão, de um bom crente, é ser aluno da escola bíblica dominical, é participar de todas as atividades da igreja, é ser um fiel à doutrina, aos dízimos, e principalmente não dar trabalho para o pastor nem para a liderança, né? Meus irmãos, isso é muito importante, com certeza. Isso é muito importante. Mas às vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo tudo menos cumprir a nossa missão. Para que vocês entendam melhor o que eu quero falar, eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês um grande hospital. E nesse hospital estão contratando médicos para trabalharem nesse hospital. E é convocado alguns médicos para trabalharem. E esses médicos convocados vão trabalhar na portaria, vão trabalhar no setor de limpeza, no setor de administração. Mas o ofício deles, de clinicar, de cuidar dos pacientes, eles não exercem. Isto é, aquilo para qual eles foram chamados, eles não estão cumprindo. Ele não está cumprindo aquele médico. Às vezes, meus irmãos, no reino de Deus está acontecendo isso conosco. Fazemos tudo menos o principal: evangelizar, fazer discípulos, cumprir a nossa missão
central. Meus irmãos, Cristo, pode ser forte isso que eu vou falar, mas Cristo não entregou a sua vida por membros de uma igreja, mas por seus discípulos. E esses discípulos, pelo qual ele entregou a sua vida, ele requer que eles façam outros discípulos, que façam outros discípulos, até a vontade de Deus se concretizar e ele voltar para nos buscar. Meus irmãos, vocês querem dar glória a Deus? Vocês querem trazer glória ao nosso Senhor Jesus Cristo? Abram suas Bíblias lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15, verso 8. A gente canta muito nas músicas, né? Glorificar ao Senhor. Olha o que diz em João, capítulo 15, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Vamos ler novamente? Vamos ler. Leia aí na sua versão, eu vou ler na minha. Vamos ler juntos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo é aquele que dá muito fruto, ou seja, aquele que faz outros discípulos. Meus irmãos, saiamos da postura defensiva. Hoje, a igreja como um todo, no Brasil, no mundo, ela está ela tem uma postura, ela exerce uma postura defensiva. O que é isso? Você fica dentro do templo, esperando as pessoas entrarem. Às vezes nós queremos incluir as pessoas dentro do próprio programa da igreja e nunca fazer discípulos. Vocês lembram a postura de Cristo? Lá em Marcos 1, verso 15? Era uma postura... Qual era? O que ele falava? O que ele andava falando? O que ele andava pregando? Marcos, vamos lá. Marcos 1, 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O ministério de Cristo era sempre na ofensiva. Sempre indo, caminhando. A igreja primitiva é o maior exemplo para nós hoje. Um organismo vivo, nunca parado. Esperando com que as pessoas entrem, participem de um culto e voltem para suas casas. Meus irmãos, quero pensar aqui com vocês, vamos pensar um pouquinho. Quero que vocês imaginem na cabeça de vocês se nós entrássemos numa máquina do tempo e voltasse lá com a igreja primitiva, lá com a primeira igreja, lá de Atos. Imagine aí comigo, só para a gente melhor entender. E você conhecesse um irmão daquela igreja, e você chegasse com esse irmão e dissesse, meu amigo, meu irmão, me leve lá na sua igreja. E esse irmão te levasse lá nessa igreja, e você tirasse o seu smartphone do bolso, e na hora que ele te mostrasse a igreja dele, você tirasse uma foto. O que ia sair nessa foto? Qual que seria a igreja daquele irmão? Se você está pensando comigo que seria uma casa, e a casa daquele irmão, você está correto. Aquela igreja, ela não se reunia em templos, mas ela se reunia de casa em casa. Hoje nós temos um instrumento
importantíssimo no processo de discipulado, que são os pequenos grupos que se multiplicam, que se reúnem aonde? Nas casas. Nas casas. Faça parte. Traga pessoas. Faça discípulos. E use esse instrumento, use a sua casa como instrumento, como uma igreja, para que os teus familiares, para que os teus vizinhos, que talvez resistam vir até o templo, possam conhecer a Cristo tendo a sua casa como instrumento. Amém? Meus irmãos, lá em Marcos, para a gente concluir, lá em Marcos, capítulo 1, verso 17, Jesus diz o seguinte: disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse mesmo chamado, eu tenho certeza que aconteceu na sua vida e já aconteceu na minha vida. Meus irmãos, não há homem que seguiu Jesus que não tenha se tornado um pescador de homens. Ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, é porque você não está seguindo Jesus. Oremos. Pai Celestial, querido Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para ter nos chamado, ter morrido naquela cruz por nós, ter nos comissionado, nos colocado sobre nós uma missão de fazer discípulos, Te seguindo. Aqueles, Deus, que Te seguiram, nunca estiveram só. Aqueles que Te seguiram, fizeram discípulos. Aqueles que Te seguiram foram ousados, corajosos e fizeram, Deus, discípulos no tempo deles, na época deles, e graças ao testemunho deles, chegou a Tua palavra até nós. A Igreja Batista Nova Jerusalém é uma igreja, Senhor Deus, que ama o Senhor, que busca diariamente, Senhor Deus, Te obedecer. Tu conheces o coração de todos os que aqui estão, Deus. Tu conheces a dificuldade de cada um deles. Se eles são ocupados, faz com que eles se ocupem, Deus, das tarefas do Teu reino, Senhor Deus. Se falta coragem, que eles Te sigam e nesse processo se tornem pessoas confiantes, pessoas, Senhor Deus, que amam fazer a Tua vontade. Senhor Deus, se há aqui nessa noite, Deus, alguém que precisa ser transformado em um discípulo, que o Senhor assim faça na vida daqueles que necessitam. Nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, o Teu favor, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.